Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós somos seres individuais. Por mais que busquemos semelhanças, por mais que nos enxerguemos no outro, às vezes nós chegamos numa cidade, em outro lugar, incrível como nós nos deparamos com pessoas com características, inclusive físicas, que se parecem com aquela outra. É incrível, isso mexe conosco. Você para assim, e se tiver alguém do seu lado, você diz: fulano, olha como parece com... Porque é assim, nós somos pessoas, e pessoas têm algumas semelhanças, mas uma coisa que eu aprendi, à luz da palavra de Deus, e a própria ciência vai nos mostrar isso, mas a minha maior segurança não é a ciência, é a palavra de Deus, embora eu... entenda que a ciência é uma autoridade. Agora, a Bíblia, que é a autoridade sobre as autoridades, diz que nós somos seres individuais. Deus nos teceu e nos criou de forma individual. Mas é interessante como com essa graça de sermos individuais, de sermos gente com características pessoais, nós precisamos uns dos outros, e isso ninguém nega. Agora, eu tenho aprendido, tem um versículo bíblico que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Esse texto me mostra como nós precisamos da ajuda mútua. E há um outro texto na Bíblia que diz assim: como um ferro afia o ferro, assim o ser humano afia o outro ser humano, ou um amigo afia o outro amigo, uma pessoa afia outra pessoa. Essa é a capacidade que Deus deixou em nós de nos ajudar mutuamente. E eu tenho algumas coisas em mente para te passar nessa série pequena de gotas. Eu queria falar sobre alma calibrada, ou coração calibrado, a maneira que você entender melhor. Mas eu queria mostrar como a nossa vida precisa de calibragem. Estava me preparando para viajar um dia desses e fui ao posto, calibrei os pneus, percebi que um dos pneus do lado esquerdo, ele estava muito diferente dos outros, mas muito diferente. Interessante, quando eu estava dirigindo, eu sentia um pouco a direção dura. Calibrei e segui viagem. Quando cheguei na cidade de destino, estacionei o carro naquela garagem da casa do pastor que fui, preguei os 3 dias. Quando eu voltei, senti de novo a direção dura. Parei novamente no posto e fiz a calibragem. Segui viagem, aquela direção que parecia dura estava normal. Lá na frente, quando chegando na minha cidade, eu senti de novo a direção dura. Parei e disse: não é normal. E aí fui uma borracharia. Quando eu cheguei na borracharia, o borracheiro, que é um perito na área, ele disse: olha, seu pneu não está só vazando, ele foi penetrado, ele está furado. E aí ele tirou o pneu do carro, eu fiquei esperando, ele fez o furo e daí em diante não baixou mais. De vez em quando, sempre que eu vou viajar, eu faço uma calibragem. Então eu queria caminhar nessa direção. Como nós precisamos de calibragem para a vida. Você sabia que o seu olhar precisa ser calibrado? Porque um olhar descalibrado, sem o verdadeiro ajuste, pode enxergar as coisas com dureza. Um coração calibrado, uma alma calibrada, palavras calibradas, uma vida calibrada, relacionamentos calibrados, finanças calibradas. Nós precisamos de um coração, de uma alma calibrada. Eu quero ler um texto hoje da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 2, verso 14, que diz assim: os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Cada pessoa, como eu disse, tem o seu jeito de ser. Mas é engraçado que o nosso jeito de ser não elimina as nossas consequências, ou a consequência. Eu sempre digo que num processo de erros da vida, nós temos geralmente uma ferida, consequências e desdobramentos. Tudo que nós fazemos na vida, que gera um impacto em nós, nós temos feridas. Se você passou por algum trauma, alguma dificuldade, algum problema, algum arranhão na vida, gera uma ferida. Toda ferida gera consequências. E o pacote que eu chamo sempre, essa equação entre ferida e consequências, gera desdobramentos. Então, se nós quisermos ter uma vida diferente, nós precisamos calibrar nosso coração, calibrar nossa alma para curar as feridas, minimizar as consequências e ter sabedoria para lidar com os desdobramentos. Desequilibrada. Então, sempre que eu não calibro o meu coração,
minha mente, meu olhar, meu ouvir, meu falar, minhas relações, o meu ser, meu coração, minha fé, se não for calibrada em Deus, eu vou ter uma direção dura, eu vou ter uma vida extremamente dura. Agora, percebamos uma coisa: como pode alguém arrumar sua vida? Como pode alguém dar uma organizada na sua vida a ponto dela se tornar uma vida equacionada, equilibrada? Uma vida que demonstre a calibração, digamos assim, da pessoa de Cristo. O que me chama a atenção na minha caminhada é que por mais que eu caminhe, eu busque a Deus, por mais que eu tente ser uma pessoa melhor, mas o tempo todo, eu e você, nós vamos ter coisas para serem calibradas. Às vezes é uma palavra fora de hora, às vezes é uma palavra mais dura, de irritabilidade, às vezes é uma negligência, às vezes é podendo fazer alguma coisa por alguém e nos cansamos, não queremos fazer mais com boas desculpas, de modo que é importante que a nossa vida seja calibrada. Eu quero ler um texto hoje que se encontra em Provérbios 4, verso 18. Olha que texto, preste bem atenção. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o que a Bíblia está querendo nos orientar é que a nossa vida, ela é processual, ela é progressiva e ela é uma prontidão de ajustes. Se eu for ler para você, por exemplo, outros textos da Bíblia, eu vou ter muitos embasamentos para te falar acerca disso. Mas eu fico com esse e com Filipenses 1,6, que diz assim: tendo por certo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Isso nos leva a crer que nós precisamos desses ajustes, dessas conquistas, e as minhas vivências, os meus relacionamentos, coisas que eu já vivi, podem deixar vestígios na minha alma a ponto de tomar espaços e causar profundas alterações no meu ser. É interessante como essas alterações podem afetar meu coração, minha memória, meu ânimo, minha personalidade, minha afetividade, sabe? Por mais que isso não seja muito claro para mim, o meu pensamento vai ser alterado. O juízo que eu faço de mim mesmo, o juízo que eu faço das pessoas, de Deus, a linguagem observativa, a linguagem utilizada, as minhas funções psíquicas podem ser alteradas por conta disso. Um tempo atrás eu atendi uma moça assim, extremamente competente, boa formatura, 2 pós, outros cursos agregados, bom emprego, mas ela se relacionou com uma pessoa que causou um trauma muito grande na vida dela. Sabe o que é uma pessoa progredir rapidamente na vida com seus esforços, seus estudos, com tudo? E de repente, por causa de um trauma, a sua vida foi totalmente desalinhada, a sua vida foi totalmente descalibrada. E aí nós tivemos de tentar ajudá-la, estamos tentando ajudá-la ainda, mas o que me chama a atenção é que algumas observações foram feitas e ela começou a perceber, é mesmo, né? E aí a graça de Deus começou a ser profundamente atuante na vida dela e está caminhando. E eu tenho certeza que muito, mas muito ajuste, o calibre de Deus, a forma de Deus chegará à vida dessa pessoa e ela vai ser triunfantemente uma pessoa vitoriosa e vai conquistar sua liberdade emocional, espiritual e relacional. Estamos nos aproximando do final dessa pequena série, Uma Vida Calibrada. Hoje e amanhã, se Deus quiser, faremos a última gota. Quando eu penso numa vida calibrada, eu queria fazer algumas orientações prévias. Gostaria muito que eu e você tivéssemos a coragem de parar um momento, desligar o smartphone, sair um pouco das redes sociais, da TV e fazer uma avaliação em nossa vida. Como é que eu estou? Como é que eu me percebo? A visão, entre aspas, como é que eu sou? O que as pessoas têm sinalizado a meu respeito? O que eu percebo na ambiência, na minha volta? Eu sou uma pessoa atraente ou eu sou uma pessoa repelente? Eu tenho tolerância ou sou uma pessoa intolerante? As coisas precisam ser do meu jeito ou eu compartilho, socializo as opções? Eu sou uma pessoa intransigente? Eu sou uma pessoa
tomada por grandes sonhos, sonhos gigantes, e por conta desses sonhos tão gigantes, a vida vai passando em minha frente. Eu sou uma pessoa que não consigo sorrir, já sinalizaram isso para mim. Eu olho as minhas fotos, inclusive nas redes sociais, eu não consigo sorrir. Sequer os meus olhos estão sorrindo quando eu tiro fotos, quando eu recolho uma imagem na minha mente daquilo que eu sou no dia a dia. Eu sou uma pessoa azeda, ácida. Eu sou uma pessoa doce. Eu sou uma pessoa afetiva. Eu sou uma pessoa resignada. Eu sou uma pessoa educada. Eu saio no meu condomínio, dou bom dia aos porteiros, dou bom dia aos meus vizinhos. A minha casa, a minha rua, no meu trabalho, eu sou visto como uma pessoa agradável. Eu sou alguém que se importa com o meu semelhante, com o meu próximo. O sofrimento de alguém à minha volta me diz alguma coisa. Eu sou o que sou porque é uma decisão, determinação no meu coração, ou eu sou o que sou porque eu não me controlo, eu não tenho domínio sobre quem eu sou. Eu sou porque sou, eu sou porque fui, eu sou porque foram, eu sou porque passei por aquela situação. Será que está certo isso? Então meu convite, se você está compreendendo, é calibrar sua vida. Talvez você que está agora ouvindo a terceira gota não tenha noção do que eu estou dizendo. Eu contei a história do meu carro, do nosso carro, onde o pneu calibrado caminhava bem. O pneu descalibrado, a minha direção ficava estranha. Então uma vida desequilibrada, uma vida sem um calibre ideal, com certeza é uma vida que pode se tornar uma vida doente, com síndromes. Eu diria que síndromes da ansiedade, síndromes depressivas, síndromes de perseguição, fobias, compulsividade, obesidade, histeria, somatizações, sabe? Eu penso que uma vida desequilibrada, muitas e complexos de doenças podem vir sobre o nosso corpo. Eu conheço pessoas porque têm uma vida desequilibrada, são pessoas muito agitadas. Eu conheço pessoas porque têm uma vida desequilibrada, têm uma vida muito lenta. Sabe, uma vida desequilibrada pode tornar você um consumista inveterado, por exemplo, de alimentos. Você pode tomar consciência disso. Talvez porque sua vida é desequilibrada, você pode ser um usuário de substâncias psicoativas, uma síndrome relacionada à sexualidade, a perversões. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós somos guiados por coisas que não deveriam guiar a nossa vida. E isso é fruto de uma vida desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada, uma vida desequilibrada, ela não consegue sequer praticar sua fé com liberdade. A sua fé sempre caminha na perspectiva do medo, da culpa. Ela trabalha com Deus sempre para preencher os seus espaços. E ela sai da presença de Deus e ela vai gastando os espaços que foram preenchidos. E aí ela fica numa relação de retroalimentação. Essa pessoa não consegue ter relação normal, saudável, calibrada com Deus. O seu processo consciente e inconsciente é sempre de culpa, de medo. Ela não tem liberdade de sentar na presença de Deus como quem bate um papo. Toda experiência cultica, religiosa, é uma experiência de paciente, de entrevista, e não de pai para filho. Eu não sei com quem eu estou falando agora, mas Jesus disse uma coisa que eu acho tremendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que eu quero dizer para você, meu querido, que escuta essa gota: não viva uma vida desequilibrada, porque além das síndromes, você vai ser um burocrático na presença de Deus. Você vai ser um paciente de Deus. Mas quando estamos com uma vida calibrada, Deus não é uma entidade. Deus não é uma força. Deus não é uma religião. Quando estamos com a nossa vida calibrada, Deus é Pai. E quando Deus é o nosso Pai, até as nossas peripécias, nós baixamos a cabeça com medo. O que é que meu pai vai dizer? E aí nós somos surpreendidos por um pai que diz: me conte. E quando você conta, ele diz: vai, não erre mais. Por favor, calibre a sua vida, calibre a sua alma, bota seu joelho no chão,
onde você estiver agora, só se você estiver orando, dirigindo. Mas qualquer outro lugar que você estiver, eu vou orar com você. Se for possível e preciso, feche os seus olhos e eu vou orar com você. Pai, olha o estado desse moço, dessa moça. Não é normal isso. Veja quanto tempo, quantos anos. Não é normal isso, Senhor. E eu me coloco no lugar dele, mas também me coloco no lugar dela. E me colocando no lugar deles, agora eu me coloco no meu próprio lugar, coisas em nós, Pai, que precisam de calibre, precisam de ajustes. E eu te peço, ajuda-nos, mexe com a nossa estrutura. Se for possível, Deus, psicomaticamente falando, me leva no meu passado, para que eu entenda que o passado está no passado. Me leva no meu futuro, Deus, para que eu entenda que o futuro não é meu, não me pertence. E me dê a graça de desfrutar o hoje, o já e agora, porque a Bíblia diz que o amanhã não me pertence. É isso que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos à última gota dessa série, uma vida calibrada. Você sabe, uma vida descalibrada desestrutura todo o nosso ser. Doenças psicossomáticas, doenças de toda ordem podem tomar conta do nosso coração, da nossa alma e da nossa mente. As nossas relações podem ficar comprometidas. Se você não ouviu a gota de ontem, você, por favor, eu recomendo, procure essa série. Se você quer se inscrever no nosso canal, vai lá no seu smartphone. Infelizmente ainda não está pronto para os iPhones. Vai lá e digita Gota de Sabedoria e baixa o nosso aplicativo. Ou então você pode cadastrar no celular 71991104217. Você pode também está orando por esse projeto, sabe, pedindo a Deus que nos ajude. Nessa série, onde eu tive a intenção no meu coração de colocar você diante das suas vivências, alterar a sua postura, às vezes intolerante, combinar com a sua própria memória. Olha, eu quero que habite no meu ser aquilo que pode me dar esperança, sabe, desenvolver em você uma afetividade. Se for preciso, abrir o seu canal lacrimal se você tem dificuldade de chorar, mas cultivar em você pensamentos bons, pensamentos de Deus, trabalhar em nós uma linguagem que nos aproxime de Deus, combinar conosco mesmo, porque a minha personalidade é desse jeito. Por que o meu temperamento é desse jeito? Então, uma pessoa com a vida desequilibrada, ela pode ser alvo de grandes síndromes, até psiquiátricas, não apenas emocionais. Isso porque a maioria das pessoas que eu conheço que tem uma vida desequilibrada, elas passam por momentos difíceis, elas sofrem de síndrome do sono, sabe? Elas têm até demências. E é incrível como muitas pessoas relacionam as suas enfermidades apenas a doenças normais, naturais do dia a dia. E elas esquecem que, às vezes, essas doenças não são fruto do acaso, que são psicopensamentos, psicossentimentos, psicossomatizações, até mesmo o processo da psicorreligião. E isso vai tornando a pessoa refém. A pessoa não consegue se descobrir. E eu acho interessante que é importante todo o processo de calibre da alma. Algumas palavras têm que estar no seu dicionário. Eu, sinceramente, eu não consigo entender uma pessoa mudar sem essas palavras. Você pode ter remédio, você pode ter tudo, mas sem essas palavras você não vai conseguir. Primeira palavra é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda palavra é perseverança. A terceira palavra é a crença. Não basta ter fé, você tem que crer. A outra palavra é a renovação. E a outra palavra é determinação. Eu não conheço uma pessoa que experimenta o agir sobrenatural de Deus sem crer em Deus. Então, Romanos 8:24 diz assim: com essa esperança temos sido salvos. Eu acho a esperança uma palavra magnífica, tremenda. É da esperança que brota essa certeza.
Então, quando eu e você buscamos calibrar nossa vida, nós tomamos posse daquela palavra que Jeremias também disse, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias está dizendo que Deus está esperando que o busquemos. Por quê? Porque todo esse processo de anormalidade, vamos dizer assim, funcional, todo esse processo de anormalidade, até mesmo subjetivo em nosso ser, deve ser tratado por Deus para que o processo de normalidade, o processo de calibragem da nossa vida seja extremamente fácil. Porque quando Deus está em ação, as coisas se tornam fáceis. E eu vou parar de transferências, de contra-transferências. Eu vou parar de colocar as coisas, a culpa no meu temperamento. Eu não posso confundir meu temperamento com meu caráter. Sabe por quê? Porque uma coisa é entender que o nosso temperamento, ele é básico. Ele é, vamos dizer assim, ele é algo já presente em nosso ser. Então, quando eu entendo que o meu temperamento pode ser domesticado, quando eu entendo que o meu temperamento pode ser ajustado de acordo com aquilo que eu vivo, que eu sou, sabe? Eu entendo que uma pessoa predominantemente pode criar ambiências, situações, para que o seu temperamento seja também trabalhado por Deus. Mas quando eu começo a perceber que algumas coisas são do caráter, interessante, enquanto isso não for tratado seriamente, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você pode ser uma pessoa de introversão, extroversão, você pode ser uma pessoa que avança diante das coisas externas, você recua diante das coisas externas para a interna. Agora, nada vai acontecer na sua vida se você não entender que uma vida descalibrada desestrutura todo o ser. Um marido sem equilíbrio, sem o calibre, vai tornar uma mulher da mesma forma, um filho da mesma forma, as suas coisas da mesma forma. Uma mulher sem calibre vai desestruturar sua família. Um filho desestruturado, pelo menos em algumas áreas, vai desestruturar sua família. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus a nossa vida para construir pontes de restauração. Você sabe, quando eu pego esse aparelho para gravar, eu não faço um roteiro, eu não faço um script. Eu não estou lendo um roteiro, um livro. Eu estou abrindo o meu coração para que a minha boca fale daquilo que está no meu coração. Então, você pode até não gostar do conteúdo, da forma e do jeito. Mas se você não gostar de nada nessa gota, entenda uma coisa. Calibre a sua vida. Porque Jesus, Ele disse que quem vai a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. E Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, ou seja, calibrará, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Estamos caminhando. E eu creio que você vai descobrir uma coisa e vai calibrar. E assim nós vamos continuar até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, essa é a minha oração. Calibra a nossa vida e nos ajuda. E obrigado por essa série que foi tão importante para mim. Em nome de Jesus. Amém.